As ONGs ligadas aos direitos humanos, à classe política e à sociedade brasileira em geral clamam por ações urgentes da Polícia Federal para esclarecer o caso do assassinato da líder comunitária Marielle Franco, ocorrida no último dia 14. As autoridades, no entanto, pedem um pouquinho de paciência, pois existem outros crimes não desvendados, mas tão misteriosos e importantes quanto o da vereadora do PSOL. Segundo os órgãos da segurança pública encarregados do assunto, como o Brasil é um país organizado e respeita os direitos humanos, a prioridade é para elucidar os crimes que ocorreram antes da morte de Marielle. Por exemplo, 1. A morte de Getúlio Vargas, ocorrida 24 de agosto de 1954. A maioria diz que foi suicídio, enquanto alguns suspeitam que Getúlio foi morto pelo seu guarda-costas Gregório Fortunato. O processo está em andamento. 2. A morte de Juscelino Kubitschek a 22 de agosto de 1976, na Via Dutra. Fala-se que foi um acidente de carro, mas há indício de um atentado contra o homem que criou Brasília. O processo sigiloso está em andamento. 3. A morte do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco a 18 de julho de 1967. Afinal, o avião dele caiu ou foi derrubado de propósito? O processo está em andamento. 4. Falecimento do presidente Arthur da Costa e Silva no dia 17 de dezembro de 1969. Infartou ou infartaram ele? O processo, como os anteriores, está em andamento. 5. A morte de Tancredo Neves, o mineiro que foi presidente sem ter tomado posse. O que é que ele teve? Diverticulite? Ou deram um fim nele aproveitando sua ida a um hospital? O processo, como os demais, segue o seu lento caminho. 6. A misteriosa morte de Ulisses Guimarães, o homem das diretas já, em 12 de outubro de 1992. O helicóptero em que viajava teve uma pane e caiu no mar? Ou será que explodiram um aparelho em pleno ar? Mais um processo em andamento, seguindo os trâmites legais. 7. Eduardo Campos, governador de Pernambuco, no dia 13 de agosto de 2014, com o avião dele se escafedendo quando se aproximava de Santos, próximo a Guarujá, que era o seu destino. Processo ainda em andamento. 8. A morte de Teori Zavascki, relator da Lava Jato, a 19 de janeiro de 2017, com mais um avião explodindo no ar, a caminho de Paraty, onde passaria o final de semana. Processo ainda em andamento, conforme a lei vigente. Tá vendo só? Esses são apenas alguns dos crimes que comoveram o Brasil e até agora ainda não foram devidamente esclarecidos. Então, para que essa pressa toda? Vamos aguardar, confiar na competência da Polícia Federal, no interesse das nossas autoridades em resolver os casos o mais rápido possível, sem, no entanto, atropelar os fatos. O único caso já resolvido, e quem resolveu foi a CIA, não a nossa Polícia Federal, foi a questão relativa ao assassinato de Abel, que a agência de inteligência americana garante ter sido o mesmo Caim, até porque naquela ocasião não existia mais ninguém no mundo, a não ser os dois maninhos que tiveram aí um atrito por causa de ciúmes bobos, já que não havia sequer um rabo de saia em disputa. Só que nessa questão eu tenho lá as minhas dúvidas. Acho, sinceramente, que Caim não matou o irmão porra nenhuma. Abel é que estava tão puto com as cenas de ciúme do irmão que resolveu cometer suicídio para que a culpa recaísse justamente sobre os ombros do pobre Caim. Só que, por falta de provas e de testemunhas, esse processo já foi arquivado há alguns milhares de anos. Quanto ao caso da Marielle Franco, o governo volta a pedir à nação um pouquinho de paciência. Calma, pessoal. A fila anda.